Esse não é um vídeo sobre poder ou não poder assistir Euforia, o cristão deve ou não deve. Você achou que ia ser esse tipo de vídeo, que ia descer a lenha em Euforia e outras coisas assim, pode sair do vídeo, não é esse o intuito aqui. Afinal, é uma série polêmica e muita gente condena, outros nem tanto, mas que ela tem algo a dizer, ela tem. Seja para bem ou para mal, mas para qual seria? Seria os dois? E se for os dois, qual é o lado bom, qual é o lado mal? Qual tem o peso maior em toda essa história? O fato é que Euforia, a série original HBO, conquistou multidões aí de jovens desde 2019, responsável por lançar talentos raros aí para o mundo artístico, como Zendaya, como Sydney Sweeney, Jacob Elordi, que já tinha feito papéis famosinhos também, a própria Zendaya também já era um pouco conhecida, mas bombou aqui nessa série. E essa série faz o quê? Apologia a tudo que ela mostra ou um severo alerta. Vamos falar um pouco sobre essa série aqui. Meu nome é Gustavo, esse aqui é o Fé Geek, o canal que mescla cristianismo e cultura pop de um jeito que você nunca viu. Te convido a ficar até o final do vídeo. Bora entrar de vez nesse tema depois da vinheta. O seu like e a sua inscrição são muito importantes para que esse canal continue existindo. Estamos aí quase batendo 1000 inscritos, peço seu apoio clicando em se inscrever aí embaixo para ajudar esse canal a crescer mais e chegar a mais pessoas. Não custa nada e ajuda bastante. Você se sinta tocado nesse momento para fazer essa boa ação aqui para esse canal. Beleza? Euphoria ou Euforia, leia e fale como quiser, é uma série original HBO, como eu já falei, criada por Sam Levinson no ano de 2019, que tem a sua terceira temporada que vai ser lançada esse ano. Se você está vendo esse vídeo, já foi lançado até o seu primeiro episódio, inclusive. Inicialmente a série fala sobre um grupo de estudantes do ensino médio que lida com diferentes situações típicas da idade, né, como drogas, sexo, busca pela identidade, traumas, comportamento nas redes sociais e amizade. A série trata uns temas até pesados na sua sinopse, como normal, né? Eu vou até entrar nisso aqui um pouco mais para frente. A palavra euforia, segundo o dicionário, ela significa um estado intenso e passageiro de excitação, alegria extrema ou bem-estar caracterizado por agitação, otimismo exagerado e alta energia, podendo ser uma emoção genuína, mas também um sintoma de mania, ou bipolaridade, estresse, ou até uso de substâncias. Pode ser confundida com felicidade, mas geralmente é passageira e não condiz com a realidade. Com o significado da palavra que dá o título a essa série, nós podemos já abrir a nossa discussão aqui. Um estado passageiro que leva ao ápice várias emoções que são geradas a partir de uso de alguma coisa ou de sintomas de doenças ou sobre estados gerados por felicidade passageira. Vamos voltar pro início de tudo, para a primeira temporada, então. Eu acho que a primeira impressão que eu tive quando eu assisti a primeira temporada de Euforia, deixando bem claro que na época em que eu assisti, não estava assim tão bem espiritualmente. Isso quer dizer alguma coisa? Acho que não. Pode ser que talvez. Mas a mensagem que ficou na minha cabeça, talvez não seja essa a intenção da série, tá? Se não for, tudo certo. Aí é um problema meu, mas é a minha opinião, né? Então é o que eu vou falar. O que ficou pra mim nessas duas temporadas iniciais é que a série nos joga em um mundo adolescente totalmente obscuro. São jovens menores de idade envolvidos com drogas, sexo, relacionamentos abusivos em uma busca constante por validação. Tudo isso cercado de pais que muitas vezes parecem completamente alheios às situações em que seus filhos vivem, alheios ou simplesmente indiferentes. E na verdade, tirando a mãe da Rue, é difícil enxergar autoridade moral nos pais daqueles jovens para cobrar alguma postura diferente do comportamento dos seus filhos. Por esse lado, a série pode funcionar sim como um alerta para os pais, ou seja, se envolver mais, os pais têm que se envolver mais com seus filhos, os pais precisam estar presentes, mais presentes, precisam primeiro ser o exemplo e enxergar a realidade dos seus filhos antes que as consequências das suas escolhas os destruam. Mas claro, a gente está falando numa hipótese de que esse seria o público destinado
assistirá essa série. Se esse fosse o principal público, eu diria que ela tem um valor muito forte de aprendizado e de alerta. Mas aí vem a pergunta central. Quem é o principal público de Euphoria? Exatamente, não são os pais. São os próprios adolescentes. E é exatamente aí que a nossa análise muda. Em que sentido? Quando a gente entende que quem consome esse conteúdo é o próprio jovem, a série alerta para as consequências ou romantiza tudo aquilo que é mostrado. Apologia ou alerta? Eis a questão. Primeiro de tudo, o artista ele não é totalmente responsável, até diria que não é responsável, pela interpretação de cada espectador. Só que a forma que algo é interpretado pode ser justamente o fator combustível que mantém aquela obra sendo consumida. E aí vem a pergunta, por que os jovens e adolescentes consumiram e muito Euphoria? Talvez a resposta esteja justamente na primeira pergunta que a gente fez lá atrás. Apologia ou alerta? E eu acho que a série faz aqui sim um pouco de cada coisa, tá? Em vários momentos Euphoria não poupa o espectador das consequências, tá? De cada ato aqui escolhido. A direção do Sam Levinson, que na minha opinião é excelente por sinal, tá? Faz questão de mostrar de forma brutal o peso do vício da Rue, as recaídas, a dor, a destruição emocional e o sofrimento de quem tá por perto ali, demonstrados através da mãe e da irmã dela. Também a gente vê a prisão emocional e a busca por aprovação social. Isso a gente pode ver, inclusive, na personagem da Cassie, né, interpretada pela Sydney Sweeney. Busca validação o tempo inteiro. E a escravidão de relacionamentos abusivos, tanto do lado de um quanto do lado de outro, aqui através da Mad, do Nate Jacobs. E a sede por autoestima, que tentam preencher profundos vazios de diversos personagens aqui. E as consequências disso são brutais e reais. A série mostra isso. Tanto é que agora na terceira temporada não tem mais ensino médio, não tem mais juventude, eles cresceram baseado no que escolheram na sua adolescência. Parece que estão vivendo as consequências daquilo que foi escolhido anteriormente. Mas a questão é, o público que está assistindo, ou seja, os adolescentes, o público jovem, entende tudo isso como um alerta, como um recado? Ou a normalização dessas situações também no mundo real faz com que tudo isso não passe apenas de mais uma história, mais uma série, mais uma trama? Em um cenário pior, será que não pode estar servindo de inspiração no lado ruim para algumas pessoas? Não estou generalizando, claro, mas a gente não pode também ignorar esse risco. E aqui, nesse momento aqui que a reflexão vai se tornar espiritual, sabe? 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso a gente pode trazer para o lado da série. As companhias que os personagens escolhem, sim, moldam e podem mudar completamente sua vida. Mas também aquilo que consumimos e escolhemos colocar perto de nós também nos afeta. O que a gente assiste pode sim, eu nunca neguei isso, moldar nossa mente. Pode mudar nossa percepção e aquilo que passamos a considerar normal, se você interpretar da maneira errada, entendeu? Porque às vezes o perigo, ele não está apenas em você praticar algo, assistir algo, ele está em começar a enxergar a realidade, né, que acontece ali naquele meio como algo comum. E a Bíblia já nos diz em Romanos 12:12 para não nos conformarmos com este mundo, ou seja, nada pode ser aceitável a ponto de se tornar praticável para nós. Então a pergunta não é se Euphoria é assistível, é aceitável, e sim o que ela está formando dentro de você. Eu vejo muitos jovens achando maravilhoso isso, mas sem olhar o lado real que a série mostra, a brutalidade das consequências que esses jovens escolhem. E esses jovens que estão assistindo acabam escolhendo a mesma coisa, então isso daí não dá para continuar sendo assim, entendeu? Será que Euphoria está te despertando para essa realidade que a série mostra, ou ela está anestesiando a sua sensibilidade? E eu tenho certeza que não é a série só que vai fazer isso, né? Muitas vezes são as suas próprias atitudes. Aquilo que você assiste pode sim deixar de ser choque e virar normalidade? Sim, mas pior ainda é quando aquilo que você vê, você também faz e não repreende. Poxa, se tanta coisa de ruim acontece com quem escolheu o que foi escolhido na série, não é suficiente para abrir os seus olhos, o que será suficiente? Não sou eu que tenho que responder essa pergunta. É você? O que você está fazendo com o que a série Euphoria quer passar? Você está tirando para si mais a apologia ou mais o alerta? Lembre-se, galera, quando o pecado vira normalidade, a consciência começa a se calar. Sua consciência não pode se calar. Mantenha o senso crítico, mantenha o senso espiritual e analise a cosmovisão a partir de tudo que você vê. Faça esse exercício.
tente tirar de alerta tudo aquilo que você vê. Eu não saio por aí recomendando a série, eu nem sei se vou assistir ou não vou a terceira temporada. A série tem umas cenas bem desnecessárias, tem cenas muito boas, mas se não for assistida da maneira certa, da maneira crítica, da maneira muito madura, ela pode não se tornar tão boa assim para você. De qualquer forma, não sou eu o juiz, não sou eu o dono da verdade, e eu não digo que você deve ver ou não ver, até porque sou contra isso. Mas eu espero que tenha ficado claro aqui o intuito desse vídeo, que você possa, a partir dessa análise, também analisar outras obras. Fechou? É isso que eu tinha para falar. Se você gostou do vídeo, compartilha, deixa o teu like, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. É novo por aqui, se inscreva, temos vídeo aí na medida do possível toda semana. É isso, pessoal, um abraço, comenta aí se você vai ou não assistir, o que você acha da série Euforia. Até o próximo vídeo e tchau, tchau, Deus abençoe a sua vida, até a próxima.